3h15. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à madrugada de notícias do SBT. Eu sou o João Fernandes e vamos juntos até às 6 da manhã deste sábado, 15 de junho. Acorde com a gente e comece o seu dia sempre muito bem informado. O SBT Notícias já está no ar e estes são os destaques de hoje. Sexta-feira de greve geral tem manifestações em cidades dos 26 estados do país e no Distrito Federal. O ato que reuniu diferentes centrais sindicais foi, segundo os manifestantes, contra a reforma da Previdência e os cortes de verba na educação. No Rio de Janeiro, os protestos invadiram a noite com uma passeata no centro da cidade que acabou em confusão. Milhares de venezuelanos fazem uma corrida desesperada para entrar no Peru no último dia sem a exigência de visto. Tragédia em Brasília. Militar mata a esposa e um homem que ele acreditava ser amante da mulher. Tudo foi gravado. Você pegou esse telefone e morre agora. Estou te falando. Ligar para a polícia. Será sepultado neste sábado o corpo do jornalista Clóvis Rossi, um dos profissionais mais respeitados do país. Sobe para 7 o número de mortes causadas pelas chuvas na região metropolitana do Recife. Justiça Federal de Minas Gerais absolve Adélio Bispo da facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Em Brasília, o presidente da República diz que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está firme no cargo. O ministro da Economia diz que deputados cederam à pressão dos servidores públicos e podem abortar a reforma da Previdência. Polícia prende 4 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar carros de luxo em shoppings de São Paulo. Assessor de Neymar depõe no Rio de Janeiro e diz que jogador autorizou publicação de vídeo com fotos íntimas de Nájila Trindade. E a Copa América. Brasil vence a Bolívia na estreia da competição no Morumbi, em São Paulo. Eu abro essa edição do SBT Notícias falando das manifestações contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Protestos foram registrados nos 26 estados do país e também no Distrito Federal. Alguns terminaram até em prisões. Por volta das 4 horas da tarde, a Avenida Paulista fechou completamente nos dois sentidos. Aos poucos, com faixas, bandeiras e até bonecos gigantes, os manifestantes ocuparam pista a pista. Muitos falavam em greve geral. O ato que reuniu diferentes centrais sindicais foi, segundo os manifestantes, contra a reforma da Previdência e os cortes de verba na educação. Quem esteve nas ruas do centro protestou também contra as mudanças no texto das aposentadorias. Quem matou a esposa foi o ex-militar da Aeronáutica, Joenil Bonfim de Queiroz. Ele acusava Francisca Naide de ter um caso com Francisco de Assis, um ex-morador do prédio que é homossexual e estava em um relacionamento há 5 anos. Major Queiroz, como é conhecido, obrigou a esposa, Francisco e o namorado dele a subirem até o apartamento. Lá começaram as ameaças. Você pegou esse telefone e morre agora. Estou te falando. Se ligar para a polícia, Seu Queiroz, vou fazer. então... Cara, você entrou na minha vida, desgraçou na nossa vida. Tudo foi gravado pelo companheiro de Francisco. Seu Queiroz, eu acho que ele não fez isso. Eu tenho certeza. Mas não adiantou. Nesse momento, o major pega uma arma e aponta para Francisco. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. A tensão dentro do apartamento aumentou. Vou te mostrar como é que a gente resolve. Não, pelo amor de Deus, seu Queiroz. Pelo amor de Deus, calma. Primeiro, dispara contra o rapaz. Ai, seu Queiroz. E depois, contra a esposa. O major foi preso. O Francisco é uma pessoa que não sabe lutar. Eu também não sei. Então a gente não teve ação nenhuma para poder nos defender. O medo nos paralisou. Francisca tentou se defender. No fim do ano passado, ela registrou o boletim de ocorrência por agressão contra o marido. A justiça determinou medidas protetivas e o major teve que sair de casa. Mas pouco tempo depois, por medo, segundo testemunhas, ela disse que não precisava desse tipo de proteção. Mas há um mês, pediu ajuda para essa amiga. Ela falou assim pra mim: Marilene,
Ora por mim, porque minha situação com esse marido não está bem. Essa pessoa está pedindo socorro diante de um relacionamento, a gente tem que acolher. Minha consciência é pesada nesse lado, você tá entendendo? Olha só, um filho do traficante Fernandinho Beiramar e outras 3 pessoas, entre elas um policial militar, foram presos acusados de sequestro. Na delegacia, a vítima ainda estava em choque. O carro preto veio, apontou o fuzil para mim, pensei que era assalto. Aí quando eles me botaram dentro do carro, né, o chamaram, eu vi que era um sequestro. O que ele também não poderia imaginar é que o mandante do crime era o próprio cunhado. David Rodrigo Lira da Costa é filho do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele foi preso em flagrante com um policial militar e 2 ex-PMs expulsos da corporação. O empresário disse que ficou encapuzado por 8 horas em poder da quadrilha dentro deste carro. Os criminosos queriam R$150 mil de resgate. Os investigadores já vinham monitorando a quadrilha, como mostra esta foto. Ele é um filho adotivo do Luiz Fernando, ele mudou de facção, foi para uma facção rival e a partir de então começou a fazer esse tipo de ação em retaliação aos seus antigos aliados. Segundo a polícia, o alvo inicial do sequestro não era o empresário, e sim a atual esposa de Fernandinho Beiramar, Jaqueline da Costa. Ela chegou a ser presa há 2 anos, acusada de fazer parte de uma organização criminosa, mas estava em liberdade depois de fazer um acordo de delação premiada. Beiramar foi preso em 2001 e atualmente cumpre pena em um presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul. Em janeiro deste ano, Marcelo de Sá Costa, filho mais velho do traficante, foi preso depois de matar 3 pessoas na Baixada Fluminense. Há 2 anos, outras 6 pessoas, entre elas a irmã Alessandra da Costa, também foram presas. A Polícia Federal prendeu um homem que tentava embarcar com cocaína no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A droga estava escondida em frascos de perfume. O brasileiro de 27 anos foi abordado por policiais federais ao fazer o check-in para embarcar. Na mala do rapaz havia 147 frascos de perfume contendo cocaína. Mais de 9 quilos da droga foram apreendidos. O material tinha como destino a África. O suspeito recebeu voz de prisão por tráfico internacional de drogas e foi encaminhado para um presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça. 2 jovens foram executados na região metropolitana de São Paulo. Eles estavam com amigos em uma rua bem perto de casa, quando 2 homens em uma moto se aproximaram e dispararam em direção ao grupo. Era em volta de uma fogueira que os jovens estavam quando o crime aconteceu. Foi numa rua tranquila, em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Amigos e parentes estão assustados com tanta violência. Foi triste, foi pavoroso, entendeu? Assim, a gente chegar e ver uma situação daquela é muito, assim, inconformável para nós. Alexandro é tio de Maicon Marcelino da Silva, de 19 anos. O jovem estava com o Yuri Borges de Andrade, de 18 anos, e mais um casal de amigos. Testemunhas contaram à polícia que o grupo conversava enquanto acendia a fogueira, quando chegou uma moto com 2 homens de jaqueta preta e capacete. O garupa desceu e, sem dizer nada, começou a disparar em direção a Maicon e Yuri. Em seguida, a dupla fugiu. Começou a rajada, o barulho dos tiros, falou, foi tiro. Aí eu só falei, até o colega meu chama Giba, eu falei, Giba, meu sobrinho tá lá na fogueira, tem que descer lá. Yuri e Maicon foram socorridos, mas morreram antes de chegar ao hospital. A polícia tenta identificar os criminosos que fugiram sem deixar pistas. Os investigadores acreditam que pela quantidade de tiros e pelo fato de nada ter sido roubado, os jovens foram vítimas de execução. Por enquanto, nem os policiais, nem os parentes sabem qual foi o motivo do crime. Nunca foi de bagunça, nunca usou droga, graças a Deus na minha família não tem isso. Era um moleque que tinha sonhos. Vai ficar saudade. 3h35, você vai ver a seguir. Justiça do Rio de Janeiro arquiva processo contra 13 policiais militares suspeitos de esconder o corpo de Amarildo. O adeus a Clóvis Rossi, corpo de um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, será enterrado neste sábado.
Justiça Federal de Minas absolve Adélio Bispo pela facada contra o presidente Jair Bolsonaro. O SBT Notícias volta em instantes. O Cariocô dessa Verão semana apreendeu vai vários ter produtos contrabandeados durante uma operação no centro de Florianópolis. Quase 30 boxes do local conhecido como Camelódromo foram vistoriados. Agentes armados com auxílio de cães e helicóptero no ar. Uma operação que movimentou o centro da capital. 29 boxes do Camelódromo foram vistoriados. Todos já estavam mapeados num trabalho de inteligência da Receita Federal. O objetivo aqui era apreender produtos contrabandeados. Esses aqui são carregadores que foram contratados especificamente para carregar mercadorias possivelmente contrabandeadas. Uma empresa contratada, cerca de 30 carregadores e 2 caminhões para levar essa mercadoria embora. É feito o trabalho de pesquisa, investigação prévia, e o que nós vamos fazer é recolher a mercadoria e verificar a documentação. Se houver a comprovação da regular importação, será liberada, senão vai ser apreendida. O balanço final da operação 3 Elementos será divulgado na semana que vem. O governo decidiu retirar a obrigatoriedade do simulador para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. A medida foi aprovada durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Trânsito. Além de acabar com a obrigatoriedade do equipamento, o CONTRAN também diminuiu de 25 para 20 horas o número de aulas práticas obrigatórias para quem vai tirar a habilitação na categoria B. Com a mudança, o condutor poderá escolher entre fazer 20 horas de aulas práticas ou 15 horas de aulas práticas e 5 no simulador. As novas regras devem ser implementadas em até 90 dias. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu uma nova síndrome na classificação internacional de doenças, a Síndrome de Burnout. A nova categorização entra em vigor apenas em 2022, mas já serve como um alerta para a relação entre saúde mental e o trabalho. Esta mulher de 41 anos, que prefere não ser identificada, por anos viveu apavorada com o próprio trabalho. Ela era gerente em uma loja e diz que por causa da cobrança da função, viu a saúde ir por água abaixo. Não queria levantar, eu ficava deitada na minha cama, não queria trabalhar. E dava aquela falta de ar, ficava o coração acelerado. Era bem cobrado, né? Porque eu era gerente, então tinha que pegar no pé dos vendedores, né? Fechamento de venda para elas atingirem a meta delas também. Eu tinha também que fechar a meta da loja. Então era bem puxado. O estresse extremo trouxe e também agravou alguns problemas de saúde. E foi só na base de acompanhamento médico e remédios que ela vem conseguindo superar o problema. A pressão subia, tinha vez que chegava 20 por 10, 20 por... chegou até 20 por 17. Procurei meu cardiologista, né? Aí os exames não deram nada. Aí ele me aconselhou a procurar um psiquiatra. Aí foi onde eu fui e fiz o tratamento, estou fazendo até hoje. Os sinais são os mesmos de quem sofre com a síndrome de burnout, um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, um verdadeiro esgotamento profissional. Recentemente, a síndrome entrou para a lista da Classificação Internacional de Doenças. A nova categorização serve de alerta para a relação entre a saúde mental e o trabalho e entra em vigor em 2022. Segundo os especialistas, a síndrome de burnout é uma questão trabalhista, mas principalmente de saúde pública. Os sintomas, como desânimo, crises de pânico, entre outros, têm relação direta com o ambiente de trabalho do paciente. Mas agora, com a classificação da Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico fica ainda mais fácil.
Faltas mais frequentes no trabalho, atrasos, né? A pessoa pode desenvolver um isolamento, mudanças de humor mais bruscas, né? Uma atitude muitas vezes de cinismo para com o seu trabalho, uma dificuldade de atenção, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e até outras manifestações somáticas mesmo. Canjica, quentão, arroz doce. Quem é que não gosta dessas comidas típicas dessa época do ano, hein? De festa junina, né? O que os consumidores não estão gostando em nada é dos preços. Alguns produtos sofreram reajuste de quase 20%. O creme de leite está quase 15% mais caro. Diz que vai convencer o irmão a se entregar. Não quer ficar fugitivo, não. Ele vai, se ele tiver que tirar 30 anos de cadeia, ele vai tirar. 40 anos de cadeia ou 10 anos de cadeia, ele vai ter que tirar. 7 pessoas foram presas em São Paulo acusadas de participar de uma quadrilha que clonava cartões de idosos em agências bancárias. Os criminosos fizeram vítimas em pelo menos 3 estados e também no Distrito Federal. 60 policiais civis de Brasília vieram a São Paulo para cumprir os mandados de prisão e ainda fizeram buscas em 10 locais diferentes. Neste galpão foram encontradas as provas do golpe. Muito cartão aqui, vários chupacabras, documento do carro da BMW. Chupa-cabra é um equipamento que copia todos os dados de cartões de banco. A quadrilha agia assim. Os bandidos entravam nas agências e instalavam o chupa-cabra no caixa eletrônico. Aqui, um deles desliga a câmera de segurança. Quando a vítima chega para usar o caixa, os criminosos estão ali. Um deles oferece ajuda ao idoso. Quando o idoso colocava o cartão ficava preso na máquina, tinha uma pessoa atrás tentando observar o número da senha. Quando a pessoa que era escalado para ser observador do número da senha não conseguia, o idoso olhava o 0800 que estava fixado na máquina, ligava e caía na realidade no central dos criminosos. Os policiais de Brasília descobriram que os criminosos saíam de São Paulo. Eles iam para outros estados e o Distrito Federal. Alugavam um imóvel e durante uma semana faziam um levantamento de cada agência bancária que receberia os dispositivos nos caixas eletrônicos. As primeiras 4 prisões foram feitas em abril no Distrito Federal. O bando agia desde 2017. A estimativa é de que os golpistas desviaram 2 milhões de reais de contas de idosos. E o ataque à escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, completou 3 meses. Durante esse período, mais de 70 alunos resolveram deixar a escola e pediram transferência. 8 funcionários permanecem afastados. Muitos não conseguem esquecer os momentos de horror vividos no massacre que terminou com 10 mortos. Os livros agora são a companhia para quem por 25 anos esteve ao lado de alunos. Mas depois do que aconteceu na escola Raul Brasil, voltar à sala de aula é pedir demais para a professora Jussara. Naquele 13 de março, ela mandou que os alunos se escondessem debaixo das carteiras e bloqueou a porta com uma mesa. Ela lembra ter visto um dos assassinos olhando pela janela. Pensei, Senhor, não deixe que ele nos veja aqui. Depois, ele forçou a porta. Quando ela abriu um pouquinho e eles falaram, hoje é dia de vocês morrer, e eu falei, Senhor, fecha essa porta, porque eu acredito muito em Deus, e a porta se fechou e eles não conseguiram entrar. Ainda bem, porque a tragédia teria sido ainda pior. 10 pessoas morreram, incluindo os 2 atiradores, Guilherme Talci e Luiz Henrique de Castro. 4 homens foram presos, suspeitos de fornecer armas e munição, e um menor foi apreendido. Mas o que são 3 meses diante do impacto que o ataque teve na vida dos alunos que estavam lá dentro na hora H? Para os pais que vieram para a escola sem saber se encontrariam os filhos vivos, para professores e funcionários que viram 2 ex-alunos transformados em assassinos. Para aumentar a segurança e dar a sensação de que nada daquilo vai se repetir, algumas mudanças já foram realizadas. Foram instaladas câmeras, um interfone, porque agora os portões ficam fechados, e um guarda foi contratado. Na secretaria onde começou o ataque, uma parede foi construída isolando a área onde ficam os estudantes. Esse vidro agora é blindado. Ambos foram doados pela comunidade.
e os alunos passaram a usar uniforme. Isso também é uma segurança para a gente, ajudar a identificar quem são alunos, quem não são. Um documento oficial da Secretaria Estadual da Educação, obtido pelo SBT, mostra que 76 alunos pediram transferência. 6 professores e 2 inspetores estão afastados das funções. O aluno, quando pede para ir no banheiro, ele não consegue sozinho. Tem que ir um outro amigo com ele, né? Uma amiga. Não consigo me ver mais na escola. A gente consegue ensinar fora da escola também, né? Dá para ensinar fora da escola. 5h59 e a gente fica por aqui. Adorei a sua companhia, obrigado mesmo, viu? A gente se vê amanhã. Fique agora com o Chaves, um ótimo dia, um sábado de boas notícias para você. Tchau, até mais.